Obrigado pelos serviços prestados e tchau. É esse o recado que a torcida do Fluminense tem que dar para Alan. O recado meu para a torcida do Fluminense é a vida que segue. E o recado meu para a torcida do Atlético Mineiro que está vindo nesse vídeo aqui para de repente zoar e tentar tripudiar vocês pagaram 3 milhões num jogador e estão pagando mais dinheiro pra mim, pra um cara que produz conteúdo do Fluminense, vindo aqui pra tentar zoar. Mas enfim, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e esse daqui é um vídeo de Giro de Notícias Plantão. Esse vídeo de notícias já tá saindo na quinta-feira, dia 9, né, porque já passou da meia-noite, mas ainda de madrugada. Na quinta-feira vai ter mais vídeo, até porque eu não consegui gravar vídeo hoje porque fiquei sem energia elétrica aqui em casa, então só saiu um vídeo lá mais cedo, mas amanhã vai ter vídeo sobre empréstimo de Mascarenhas, sobre os acertos que o Fluminense já fez, né, para o time profissional, os anúncios que já foram feitos hoje. Mas para fechar, como esse assunto resolveu agora quase no início da madrugada, vamos falar sobre Alan. Alan, volante ex-Fluminense, ex-Liverpool, acertou e foi anunciado pelo Atlético Mineiro num contrato de 4 anos. Foi anunciado, todos os vídeos, etc., já tinham sido tudo gravado provavelmente nesta terça e quarta-feira, e ele está anunciado como novo jogador do Atlético Mineiro, pagando aquilo que o Fluminense tinha oferecido antes, né? 13 milhões de reais, 3 milhões de euros, só que eles vão pagar à vista com uma ajuda da MRV, empresa de engenharia que patrocina o Galo, vai subsidiar ali uma parte do dinheiro, enfim, algum tipo de contrato lá deles. Para começar, eu coloquei 4 tópicos aqui. Tem coisa mal explicada dentro dessa história toda. Por que tem coisa mal explicada? Antes de você saber de tudo, não fique criando mocinhos, bandidos e etc. Tem coisa mal explicada. Por quê? Se o Fluminense, se o Liverpool tinha aceitado a oferta do Atlético Mineiro, por que ele reenviou uma contraproposta para o Fluminense? Ou então, se ele reenviou uma contraproposta para o Fluminense, por que ele aceitou uma proposta do Atlético Mineiro e não avisou o Fluminense? Quando ele reenviou essa contraproposta, o Fluminense chegou nos 17 milhões e já teria até recebido os documentos do Liverpool. Mas ele já tinha aceitado a oferta do Atlético. Ou seja, aparentemente toda a confusão foi causada pelo Liverpool. Alan não deve ter tido muita influência nisso, mas a gente não pode julgar nada antes de saber a fundo os fatos. Como neste momento eu ainda não sei a fundo os fatos, eu não vou julgar isso daqui, só digo. Tem coisa mal explicada e a gente vai acabar ficando sabendo disso nos próximos dias. Segundo ponto, para a torcida do Fluminense. Alan não era ídolo do Fluminense. Isso serve para a torcida do Atlético também, que está vindo aqui tripudiar, e isso é válido, né? Depois não, né? Ainda sendo zoados eternamente pelaquela questão do anel que é do Galo, eles têm que extravasar isso de alguma forma. Alan não é ídolo do Fluminense. Alan foi um jogador que chegou aqui, jogou uma temporada, e vamos botar de maio até dezembro, como titular, né? Porque ele chega em março. Eu lembro que tem um jogo que eu dou nota 1 pra ele, se eu não me engano, no Fla-Flu. Ele tá entre os reservas e ganha nota 1 ou nota 2. Vai lá buscar aquele Fla-Flu que a gente perde, a gente com o time reserva. E ele vira titular em maio e tal, e ganha moral. E assim, sem dor de cotovelo, cara. Nem pra um lado, nem pro outro. Nem a dor de cotovelo de Atlético se ferrou, pegou um jogador mediano, caro pra cacete, pegou... Não tem essa dor de cotovelo, porque essa não era a minha opinião antes. Todo mundo sabe a minha opinião sobre o valor de Alan. Sempre foi de que o Fluminense, quando botou 3 milhões e 750 mil euros, né, 17 milhões de reais na mesa, parcelado, para comprar o jogador, a minha opinião sempre foi: o Fluminense está chegando num preço acima do que ele vale para a gente comprar, porém, de retorno financeiro, ele vai ter, porque o Fluminense consegue vendê-lo por mais do que 17 milhões de reais no ano que vem. Então, eu sempre deixei isso claro. O Fluminense estava acima das suas possibilidades, porém num investimento que poderia render um pouco mais de dinheiro. Então, eu não vou vir aqui agora falar que eu não estou nem ligando que Alan acertou com o Atlético Mineiro. Queria que ele ficasse. Porém, meu amigo, se tem uma coisa que o torcedor do Fluminense está acostumado nos últimos 2, 3 anos, é perder o jogador que ele criou carinho. E aí você pode até discordar de alguns, mas vamos lá, a gente perdeu o Gustavo Scarpa, que o torcedor tinha carinho na época, óbvio que depois passou a odiar, e com razão. Perdeu um Sornosa, que alguns torcedores tinham carinho, Everaldo, que alguns torcedores tinham carinho, Luciano, idem. Se tem uma coisa que o torcedor do Fluminense recente faz, está acostumado, é perder jogador que ele criou carinho. Então assim, Alan não é ídolo do Fluminense. Não é como se nesse momento
quem ali tá há muito tempo. O Fluminense não tem nenhum jogador que tá há muito tempo no elenco, né? Mas não é como se Fred saísse do Fluminense em 2016, quando foi pro Atlético Mineiro. Não é a mesma coisa. Terceiro, e o dinheiro? Como eu falei, o Fluminense ia bancar 17 milhões, parcelado ali 8 parcelas de pouco mais de 2 milhões de reais, ou seja, 8 parcelas em 2 anos, dá uma parcela a cada trimestre. Isso dá que o Fluminense, dentro desse ano, a cada trimestre, teria 2 milhões de reais para bancar essa contratação de Alan. Esse dinheiro está sobrando? Então, vamos entender aqui alguma coisa. O Fluminense reservou e provavelmente programou um dinheiro para investir na compra ou de Caio Henrique ou de Alan. Como essas duas compras não aconteceram, esse dinheiro reservado sobrou. Ponto. Segundo ponto, não são 17 milhões, porque esse dinheiro, provavelmente, ele tinha um valor acima, esperando que o Alan rendesse algo no futuro. Era uma aposta. Se Alan chega no Fluminense, o Fluminense pagou 17, ele quebra a perna e abandona o futebol, o Fluminense não ia ter condições de teria apostado e ficaria com dívida. Então, claramente, o Fluminense não tinha 17 milhões. Mas isso não quer dizer que não tinha 17. Ele poderia não ter uns 3 ou 4 e às vezes tinha 12 para poder investir. O que fazer com esses 2, 12, 10 milhões? Enfim, a gente não sabe exatamente. Mas com o dinheiro que seria utilizado para a compra de Alan dentro desse ano. Reinvestir. Tem gente até falando, não, o Fluminense já fez isso pegando empréstimo, pagando salários mais altos para Henrique e Hudson. Hudson talvez, porque a negociação ficou muito forte terça e quarta-feira. Se intensificou totalmente no momento em que a gente já sabia que Alan não ficaria no Fluminense. No caso de Henrique, eu acho que não, porque a negociação já vinha lá de trás. Ou seja, de qualquer forma, mesmo assim, o Fluminense ainda tem alguma bala na agulha. Eu gosto muito de acompanhar o podcast 45 Minutos, lá do Nordeste, porque eles sempre citam algumas coisas também que são atitudes normais deles. Nem todo gasto é feito para jogar o primeiro trimestre, que na maioria das vezes é só jogos de estadual. No caso do Fluminense esse ano, tem 2 fases de Copa do Brasil e uma de Sul-Americana. Por quê? Quando você chega em abril, acabam os campeonatos estaduais. E dentro dos campeonatos estaduais surgem alguns jogadores. Que, por exemplo, surge um jogador do Botafogo de São Paulo, que foi artilheiro do Paulistão e que quem pagar 8 milhões de reais leva o jogador por um salário não tão alto. O Fluminense pode guardar essa bala na agulha para usar nessa época. Aonde gastar, né? Em qual posição? A gente tem ali o problema, até estava conversando com o Leandro Dias lá do Netflu no Twitter sobre o problema da volância, né? Que a gente agora vai ficar com o Henrique, Hudson, parece no nome de dupla sertaneja, Hudson e Henrique, deve ter por sinal, né? Hudson, Henrique e Yuri, e Dodge, de jogadores. São jogadores que não têm tanta qualidade chegando no ataque. Por exemplo, talvez desse o que mais chegue na frente seja Dodge, né? Jogadores que não fazem a função que o Alan fazia. Vale a pena ir no mercado buscar um outro volante agora? Ou o ataque está necessitando mais, já que a gente está no ataque com Marcos Paulo, Evanilson, que vai ter no vídeo de Giro de Notícias nesta quinta-feira também sobre ele, e Pablo Diego, Felipe Cardoso e Caio Paulista, que são alguns incógnitas, alguns a gente já sabe o que é. O Fluminense tem que decidir agora onde vai investir. A lateral esquerda, que está com o Egídio e Ourinho, vai investir na lateral direita, que está com o Gilberto e Julião, vai investir no meio campo, que tem Ganso, e tem Nenê e tem o Iago. O Fluminense precisa saber. O fato é, o Fluminense queria renovar com os dois, fez todo o esforço possível, esforços além, inclusive, do que eu, se fosse presidente, faria para renovar com os dois, e os dois não ficaram. A lição que fica, amarre bem os contratos de empréstimo, porque se tivesse um passe fixado por 17 milhões, o Fluminense teria comprado Alan. Seria um valor muito alto e etc, mas teria ficado com o jogador. Enfim, não se esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tem muito vídeo para sair nessa quinta-feira que eu vou gravar nessa madrugada, atualizando. Não são muito vídeos não, são 2 vídeos só, mas atualizando muitas situações, porque agora, meus amigos, voltou a ter treinamento, né? Os jogadores já se reapresentaram e, pelo que a gente está vendo, está encerrando a questão das contratações para chegar às questões de bola em campo. Vamos ver. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!